Bom, vamos agora para a revisão do workshop sobre a ferramenta do planejador de renovação de tubo. Então, o objetivo é fazer o ranking de priorização de troca desse sistema, baseado em alguns aspectos. Então, vamos basear em função do material, ano de instalação. Também vamos basear em função do estudo de segmento crítico e também baseado nos históricos de quebra. Então, antes de executar a ferramenta do planejador, nós vamos fazer os estudos aqui nesse exercício de segmento crítico e de histórico de quebra. Então, esse aqui é um modelo que já tem aqui praticamente as informações suficientes para fazer uma simulação em estado estável. É um modelo que temos aqui já as válvulas de isolamento postas e também todas as válvulas estão referenciadas ao tubo, ao seu respectivo tubo. Então podemos vir direto aqui à ferramenta de segmento crítico e iniciar o estudo conforme também já explicado no treinamento fundamentos. Então caso você queira ver mais detalhes sobre o uso da ferramenta de estudo de segmento crítico, dá uma olhada no nosso workshop exclusivo no treinamento fundamentos, que também está aqui disponível nesta plataforma que você está assistindo. Então, fazendo aqui o estudo, um estudo novo em cima do cenário base para a rede inteira. Podemos fazer aqui a identificação dos segmentos. Temos 53 segmentos. Na sequência, podemos calcular o segmento isolado, que é o segmento que é total, que é isolado, caso o segmento seja fechado. Normalmente são segmentos que estão a jusante do segmento que foi analisado e que fique sem água caso o segmento montante é fechado. Então aqui podemos ver, por exemplo, isso aqui é um segmento do 1. Temos aqui, por exemplo, o 17, que seria esse. Então, se o segmento 17 seria o roxo mais o vermelho, é um caso de um segmento que, se esse segmento roxo precisar ser isolado por algum reparo, alguma falha, ele também deixa sem água aqui o que está em vermelho. E, por final, o que interessa para o nosso caso é o estudo de criticidade. Então, nesse estudo de criticidade, ele vai calcular qual que é, por exemplo, a deficiência de demanda que causa a falha de cada um dos segmentos críticos. Então, a gente vai admitir que o consumidor que ficar sem água, com pressão zero, também vai ser considerado sem água. Então, mesmo que haja um cliente nas redondezas que tenha queda de pressão e ficar abaixo de zero, vai também ser contabilizado como cliente sem água. Então, esse resultado é o que vai ser usado no planejador. Então, tendo aqui já os resultados feitos, temos aqui nesta tabela a coluna de deficiência de demanda do sistema. Então é isso aqui que vai ser baseado para calcular a pontuação desse aspecto. Então, classificando na ordem decrescente, né, temos aqui, por exemplo, o segmento 45 é o pior neste aspecto. Se ele falhar, ele isola em torno de 21,9%. O 45 seria este segmento. Se esse segmento falha, ele causa queda de água, falta de água também para este outro punhado de clientes aqui. Veja, porque se esse fecha, não tem água mais para esse sistema. Os únicos pontos de água aqui nesse sistema estão localizados aqui nas extremidades leste e oeste, que seria aqui o R1 e o R2. Em segundo lugar, ficou 21, certo?
conferir aqui de novo. Ou 21. Vamos ver onde é o 21. O 21 é justamente o segmento maior aqui. Veja que é bem isolamento, é um segmento bem crítico mesmo, porque ele somente é abastecido por esse trecho. Se tivesse aqui alguma outra derivação, com certeza os resultados aqui de criticidade seriam bem menores. Então esses resultados segmento crítico estão sendo salvos no cenário base e vai ser automaticamente consumido pelo planejador de renovação do tubo. Na sequência, seguindo a apostila, é feito um estudo de quebra através aqui através das ferramentas. Então, a primeira ferramenta que a gente vê é a importação de dados de histórico, que é feito diretamente pela alternativa histórico de falhas. Aqui nessa ferramenta tem um atalho aqui no canto superior, por onde a gente importou uma tabela Excel que tem no dataset do curso. E nessa tabela Excel a gente importou esses números de interrupções. E na sequência nós fizemos aqui, definimos que o histórico que a gente está importando é de 20 anos para trás. E para fazer o cálculo, abrimos aqui dentro do menu do planejador a ferramenta quebras de tubo. Então aqui, nesta ferramenta, definimos antes um agrupamento. Então aqui na aba do grupos de quebra, fizemos o agrupamento em função do ano de instalação da rede. Então, cada um dos grupos foram criados a partir de... Tínhamos aqui já dentro do modelo conjuntos de seleção já criados. Tá? Se você não tiver um conjunto de seleção criado anteriormente, você pode, aqui pelo botão de adicionar pelo desenho, usar as ferramentas de consultas, onde pode-se, por exemplo, rodar uma consulta para selecionar um tubo em função do ano de instalação. Ano de instalação menor ou igual a 1940. Então, seria mais ou menos como foi criado cada um dos conjuntos de seleção. Então, para facilitar aqui o trabalho, já foram criados os conjuntos de seleção para, de maneira rápida, criar cada grupo de quebra de tubo. Veja que o nosso histórico de quebra é dos últimos 20 anos. Né? Então, e a gente tem tubos de muito mais idade, então isso também vai ser levado em consideração. Então, aqui nas opções, podemos colocar aqui qual que é na hora de calcular a taxa de quebra, né? A projeção da taxa de quebra, qual dos dois tipos de dados, se, por exemplo, um tubo que teve duas quebras, que foi o número máximo de interrupções que foi importado, tiver num grupo que só ele teve quebra e os outros demais teve zero, qual vai ser a nota dele? Vai ser uma nota mais puxada para o grupo ou para o individual? Imagina o contrário, um tubo que nunca teve quebra e só um daquele grupo teve somente ele o maior índice. Então podemos ajustar aqui. Então nesse exercício a gente está puxando mais para o grupo. Então 40 está 0,4, então tá mais puxado para o grupo, então tá quase que meio a meio. E aqui a projeção vai ser para os próximos 30 anos, o cálculo. E caso você tenha também interesse de calcular custo, aqui tem as taxas de juros anual. Aí na primeira aba podemos definir aqui o custo de cada
interrupção. E isso é o suficiente para fazer o cálculo. Aí fazendo aqui o cálculo do estudo de quebra, temos aqui a taxa de quebras dimensionada, que é o que vai usar. Então, nesta coluna, classificando na ordem decrescente, o tubo P68 é o pior, seguido do 59. Então, esses tubos, se localizarmos aqui, P68, ele está aqui nesta região, e o P59 também. E aqui, esses resultados também estão sendo salvos no cenário representativo, que é o base, que é o único cenário aqui. E ele também vai ser automaticamente consumido pelo planejador. Então, nesta etapa, nesta altura do exercício, já podemos saltar aqui para o planejador e fazer aqui a ponderação e as escolhas dos aspectos. Além do histórico de quebra de criticidade, nós vamos usar mais dois aspectos, que é o material e o ano de instalação. Então foi criado aqui por você, seguindo a apostila, os aspectos de material e de instalação, definindo aqui a propriedade do tubo e como que vai ser a pontuação em função de cada propriedade. Então aqui de forma explícita foi dada a nota de acordo com cada valor. Foi definido nesse exercício primeiro uma divisão igual para cada aspecto, dando 25% para cada aspecto de peso. Aí fazendo o cálculo, teremos na aba resultados a pontuação final. Então se a gente classificar na ordem decrescente, temos aqui o P68. Então o P68, que ele já tinha tido nota alta no estudo de interrupção, ganhou nota alta também no geral. Então se a gente olhar aqui na linha dele, ó, como esperado, ele deu a nota 100, que ele foi o pior do estudo de interrupção. No de criticidade ele não foi mal. Ele também recebeu nota alta para o material e recebeu também uma quase nota máxima para o ano de instalação. Desta forma a gente pode ver que se a gente analisar mais a fundo, a nota, se a gente colocar aqui como camada de cor, temos aqui as pontuações de cada aspecto. Se olharmos a pontuação do histórico de quebra, colocarmos aqui a pontuação da interrupção de 0 a 100, com 5 cores, vemos aqui que esta região é a região que mais reúne interrupção, número de quebras. Em termos de material, aqui também é a região que, se a gente colocar aqui a legendinha, também é a região que é de cimento amianto, que no aspecto material é o que recebe também nota máxima. E para o ano de instalação, se colocarmos aqui, por exemplo, o ano de instalação, e colocarmos a legenda aqui, também é uma região dos tubos mais antigos. Então, os aspectos de material e ano de instalação, eles são meio que iguais. Então, eles juntos, com o mesmo peso, igual aos outros, ele está puxando muito o lado da idade. Então, talvez seja interessante fazer um segundo estudo, uma cópia, onde a gente reduz aqui pela metade, por exemplo, e dá um peso maior para o estudo de criticidade de quebra. Então, por exemplo, aqui teríamos aqui 1 menos 250, 1 menos 0,250, dividido por 2, então
0375. E para comportar este cálculo, podemos criar aqui um cenário filho, chamar aqui de estudo planejador 2 e jogar aqui o cenário neste cenário filho. Então, neste segundo cenário, temos agora resultados mais puxados para o estudo de criticidade. Então, comparando aqui um pouco os resultados, então esse aqui é o resultado do planejador por base e esse aqui é o do segundo cenário. Então, veja que os resultados são um pouco diferentes, as notas aqui na região norte de cimentamento foram um pouco reduzidas, já que a gente diminuiu o peso da idade. Então, temos aqui um pouco uma distribuição melhor. Então, temos aqui nas cores mais escuras menos tubulações, deixando o estudo um pouco mais assertivo. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.